Pastor Leonardo, seja muito bem-vindo. Aleluia, pastor. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele, vamos orar ao Senhor por ele. Nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Nosso amado, nós queremos colocar o teu filho na tua presença, na palma das tuas mãos, Senhor, para que ele receba do teu coração para a tua igreja. Toma a vida do teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Pede com poder e com graça. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vocês preferem com o microfone ou sem? Do jeito que irmão Como precisa quiser. levantar. Sua voz é forte, eu acho que nem. Deus é fiel. Tem que passar para Glória a Deus. Eu vou começar aqui sem microfone, né? Tá. Pessoal, bom dia. Amém. Prazer imenso aqui estar falando com vocês. Eu amo essa visão aqui, já são muitos anos caminhando juntos, trocando experiências. E quando as coisas são muito duradouras, assim, elas têm uma confirmação poderosa, né, da parte de Deus. Geralmente Deus ele trabalha testificando em aspectos de longo prazo, né? Quando você ama uma pessoa de verdade, você pode ficar um bom tempo sem ver aquela pessoa, sim ou não? Porém, o tempo pode passar, mas quando você encontra, parece que você estava com ela há um dia atrás, não é isso? E a sensação que eu tenho quando eu estou aqui, quero agradecer os irmãos pelo carinho, pela aliança de amor. A missão tem ofertado nas nossas vidas, tem depositado ali uma semente. Irmãos, isso tem sido algo muito especial, sabe, para as nossas vidas. Eu sou responsável por uma visão missionária e nós temos uma aliança de amor aqui com esse ministério. Nós estruturamos operações de socorro de longo prazo, a maioria delas de longo prazo, preferencialmente de longo prazo, focadas no socorro de crianças. Nós trabalhamos com a nova geração, basicamente hoje em dois pilares. Um é mais recente, está sendo muito forte naquilo que Deus nos colocou. Nós também preparamos líderes. É uma coisa que tem 3 anos, né, que nós recebemos da parte de Deus essa direção. E a gente já está tendo uns frutos assim, muito fortes, assim, muito significativos. A Jéssica, por exemplo, está lá no Camboja. Nós estamos, nos próximos meses, já estruturando a possibilidade dela ficar por alguns anos em parceria lá com a Meninas dos Olhos de Deus, a MCM. Estou saindo aí na semana que vem para a gente conversar sobre isso. Mas a Jéssica foi a nossa primeira aluna do curso Missões com Propósito. Então hoje a gente tem um curso. E as pessoas mudam aqui para Belo Horizonte, ficam na nossa casa 1 ano e meio também, onde nós vamos estar ali trabalhando discipulado de uma maneira muito forte. E o prático a gente também contribui, a gente constrói a operação do prático. E ela está ali com um dos ministérios que a gente respeita muito, talvez um dos principais ou o principal ministério assim, que Deus levantou naquela região da Ásia, né? Trabalhar principalmente com a prevenção e também a reação ao tráfico humano de crianças. Ali é uma das feridas assim, mais violentas a nível mundial nesse sentido, né? Então nós estamos trabalhando nesses 2 pilares. Você, se não conhece a visão, você acesse a Via Nations Help, entenda, participe, nos ajude a divulgar. Os desafios são muito grandes, muito grandes. Nós estamos ali no Paraguai também, levando equipes para lá. E eu já falei aqui, né, nós compramos um terreno, um milagre de Deus. Eu estava numa reunião de intercessão, assim, adorando a Deus. Falei, Deus, já tem alguns anos que a gente está olhando, eu não preciso daquela terra, mas aquelas crianças lá precisam. E na hora que eu falei isso, o Espírito me soprou algo. E agora nós estamos na parte final mesmo de estruturação assim, do projeto, né? Nós construímos operações também de aliança. A gente trabalha em aliança com as igrejas locais. Então, nesse projeto em específico, a igreja de Campo Grande, chamada Atos de Justiça, é uma igreja muito, muito especial, liderada pelo pastor Dinho, e os missionários que estão ali na ponta, né, que é o Valdoir e a Marilena. Nós estamos ali
mobilizando toda a igreja brasileira para entrar ali na região de Pedro Juan Cavalheiros e nos ajudar a construir esse projeto. Vai ser uma creche para 300 crianças. Nossa. Vamos ter uma base missionária. No projeto eu coloquei lá as casas missionárias, tanto os missionários que vão, as famílias que vão para lá, quanto as equipes que vão estar atuando, né? Essa região ela é interessante espiritualmente, porque o Brasil tem uma dívida com essa região, né? Na Guerra do Paraguai, na versão paraguaia, e eu realmente creio que isso aconteceu, o Brasil matou muita criança naquele lugar, derramou muito sangue inocente. A Tríplice Aliança foi formada e o rei do Paraguai, na época, os homens foram morrendo, ele colocou as crianças na frente e a ordem era matá-las. Isso aconteceu, né? E agora Deus está levantando a igreja dele, nós estamos exatamente nessa região atual de criança, e é uma região onde as crianças estão ali em torno do aterro sanitário da cidade, uma condição muito complexa. Nós estamos enfrentando vários desafios ali, vários, né? A minha urgência nesse projeto é muito grande, porque toda vez que eu vou mexer nele, eu sinto o Espírito de Deus falando comigo, corre, 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 e eu estou entendendo por que ele quer que a gente corra, né? Tem uma guerra espiritual acontecendo ali, muito forte, né? Uma das nossas crianças, a gente está tendo notícias, assim, a gente sabe, né? Se envolveu com questão de entorpecentes, questão familiar é muito complexa, a questão do sacerdócio da nação é muito complexo, mas Deus, pela graça dele, está nos posicionando. É o lugar que a gente tem levado mais equipes. Eu acabei de voltar com uma equipe, foi 55 pessoas nessa equipe, 8 igrejas ou 7 aproximadamente. Sequência do curso Missões com Propósito. As pessoas estudam com a gente e vão fazendo prática de culto prazo ali naquele lugar. O Haiti está fechado demais, a gente está muito envolvido com o Haiti. Estou passando algumas coisas, né? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo aí no mundo. Eu creio que vai sair uma reportagem na Record, se você puder ver. Eu acho que esse final de semana, se não foi no próximo, né? A gente já está gritando isso há 3 anos, eles estão falando que o país está em guerra civil, as gangues estão expulsando populações inteiras, queimando casas, matando, sequestrando. Tem muitos pastores, tive notícia, né? Tem uma questão espiritual acontecendo, tem muitos pastores sendo mortos também, sabe? Igrejas fechando, proibindo igrejas abrirem, né? A igreja haitiana não teve a força ainda para se levantar, por isso a importância do trabalho missionário nesse lugar. É uma região evangelizada, mas culturalmente a principal prática é o voodoo, né? Que veio das raízes africanas. Ali foi o primeiro país que fez a sua revolução contra os franceses a ser governado, liderado por aqueles que eram escravos. E na época, inclusive, eles queriam expandir isso para todas as nações. O Brasil era um foco, né? Estudando um pouco a história, devido ao momento que nós estamos vivendo agora, a gente está vendo isso. Apesar disso, queridos, nós estamos lá. Entendeu? Muitas missões saíram, muitas organizações internacionais de peso não conseguiram ficar, mas pela graça de Deus, o Senhor tem nos ajudado, né? Teve um líder haitiano que está na frente do socorro da criança com a família, o Ezequiel. Teve um livramento assim violento, as gangues chegaram a procurá-lo para sequestrá-lo, e os caras tiveram um pavor na hora, foram na porta da casa dele, ele sacou alguma coisa, ele foi falar com eles. Eles tiveram um pavor, uma intervenção dos céus, e saíram. Foi um negócio assim, impressionante, né? Que coisa. Nós estamos muito aliançados com a New Life for Kids, que é a nossa parceira americana. Tem 100 crianças, aproximadamente, que dependem da visão. São crianças que estavam morrendo, algumas com problemas congênitos, que ficam em cadeira de roda, precisam de fralda constantemente, precisam de enfermeiro full time, não andam. Crianças que provavelmente já estariam mortas, se a visão não tivesse adentrado num país como o Haiti. Estamos lá! Está aberto! O que nós estamos orando? Senhor, não permita que as gangues cheguem nesse lugar. Não permita que eles façam algum mal. Guarda,
sabe, a base da New Life, guarda a base da Nations Help, liderado lá pelo Ezequiel. Nós estamos agora de proteção, né? Então, irmãos, o nível de trevas está aumentando nas nações. Entendeu? Nós precisamos entender isso. Muito mesmo. Tá? Precisamos perceber essa engrenagem. E outra nação que também nós estamos envolvidos, né? A Venezuela, vou estar recebendo aqui o líder ainda no segundo semestre, o Argenis. Nós não avançamos ainda mais fortemente na fronteira ali de Cúcuta com Colômbia, por questão de formação de obreiros mesmo, né, em alguns detalhes, mas já tem crianças que ele é um médico, ele tem dom de cura. É um negócio impressionante, ele é médico, ministro da igreja com dom de cura. Muitas pessoas são curadas quando ele ministra, né? Mas a gente está tentando estruturar com ele mais, é um país foco nosso, né? Estamos lá com sementes, tem crianças hoje que estão, sabe, recebendo um cuidado assim, muito especial, foram tirados assim, de situações muito graves, médicas nesse sentido, né? Nós estamos com um trabalho ali no Sergipe, também no Brasil. A missionária que estava no Haiti saiu, está lá agora, né? Deus tem falado muito com a gente sobre a Índia. Uma coisa assim, não tenho nada ainda, mas já tem alguns anos que Deus está falando com a gente sobre a Índia, nesse momento. Nós estamos estruturando, isso é um motivo de oração, irmão. Nós estamos estruturando algo nos Estados Unidos, né? Eu queria que os irmãos estivessem orando. Tem uma equipe lá, mas está uma guerra. Mas pela graça de Deus, nós já temos certificação, já fomos reconhecidos, né, pelo governo americano. Mas são pontas para que você possa trabalhar com nações de uma maneira mais significativa. Eu queria nessa manhã, então, assim, meu objetivo aqui é mais, talvez, na linha profética, no momento que nós estamos vivendo, se puder contribuir com isso. Eu acho que todas as vezes que eu vim aqui, eu tentei, acho que vale a pena a gente dar uma repassada, eu tenho algo novo. A última vez que eu estive aqui foi em dezembro ou novembro, né? Foi isso? Foi. Tá, eu tenho um complemento que Deus falou comigo. Foi antes das eleições. Foi antes, não, acho que foi em dezembro. Eu vi aqui em dezembro do ano passado, né? Foi. As eleições foram em outubro, né? Foi. Tá. Então tem algo novo assim, em relação a esse momento, uma experiência que Deus me trouxe no carnaval, né? Eu acho que vai ser uma bênção. Amém? Pai, mais uma vez nós oramos. Obrigado por essa manhã. Amém. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós colocamos a lição voo da águia aqui, tudo aquilo que vai ser falado, a engrenagem, meu Deus, que vai ser trazida aqui em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 1, deixa aberto aí. Nós vamos falar das nações, nós vamos falar da engrenagem do Brasil nesse momento, o que Deus tem compartilhado conosco, o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos da direção do Espírito. Eu estava aqui, inclusive, meditando sobre a questão profética. Você sabe essa passagem, você conhece essa passagem. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala dos filhos de Issacar, conhecedores da época, fala de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles eram também conhecedores da época para saber o que Israel deveria fazer. Tempo e ação. Eu acho que a gente nunca precisou dessa unção no nosso meio, como a gente está precisando tanto agora. Nós estamos precisando demais dessa unção. Nós precisamos de uma liberação profética no Brasil muito forte. Eu creio que Deus tem falado, eu tenho percebido isso, mas eu não sei até que ponto que nós estamos ouvindo, os líderes do Brasil estão ouvindo, não sei. Não estou falando aqui mal de ninguém, não é meu objetivo, mas eu estou numa expectativa e eu sei que Deus está trabalhando. Tá? Eu sei que o Senhor está trabalhando no nosso meio. Amém. Nós estamos falando algumas coisas nesse sentido desde 2017, algumas são repetitivas, mas o cumprimento delas é tão forte que eu acho que toda vez que eu falo traz um impacto, né? Porque nós estamos dentro dessa realidade. Eu já compartilhei aqui que por volta de 2017, no momento que eu estava intercedendo para buscar a direção de Deus, era para eu sair do Brasil, com a minha família, para estar numa das nações que a gente está atuando, o Senhor falou comigo que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. O Senhor falou isso aqui de uma maneira muito forte. É impressionante. É assustador, irmãos.
Essa palavra é assustadora. Como que ela está cumprindo? Eu, às vezes, eu fico... Irmãos, se eu começar a olhar muito a palavra, eu começo a ficar assim, desesperado, irmãos. Né? Qual é o grande grito? O profeta da justiça falando da injustiça. Injustiça. Eu acho que essa vai ser uma das características dos últimos dias. Essa palavra injustiça está atrelada muito forte. Vos levarão para os tribunais. Mas vocês não preocupam não, que o Espírito vai botar na boca o que vocês vão falar. Toda a hoste da injustiça sendo trazida nesses dias. E infelizmente nosso país está avançando nisso, numa velocidade violenta, muito forte. Né? Nós falamos aqui que nesses ambientes, eu estou debaixo dessa palavra agora, esse é o grito que a gente tem dado aí, onde o Senhor tem nos colocado. E eu não vou estar entrando em detalhes, mas depois, se alguém quiser me procurar, tem algumas coisas que a gente tem que ser prudente, que a gente vai estar colocando. Porém, em ambientes de injustiça, se levanta a adoração. O principal arma no Brasil é a adoração. Por quê? Amós capítulo 9 está escrito que nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, o Brasil tem uma chave. A chave do Brasil é a purificação dos corações para que a adoração, o que a adoração faz? É muito interessante. A verdadeira adoração, ela abre os sentidos espirituais, mas ela traz o governo de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos do governo de Deus de uma maneira mais violenta nesses dias sobre as nossas vidas. Quando há idolatria nos corações, porque é o seguinte, ou a igreja ela é adoradora, ou ela tem pequenos ídolos ou ídolos no seu coração. E eu acho que esse é o tempo que Deus agora está nos demandando dentro da batalha espiritual. Nós não estamos falando aqui de pessoas, não estamos falando assim dos aspectos naturais em si, eles estão atrelados, espiritual e natural está atrelado. Mas eu queria trazer principalmente o foco de chaves. Né? Ou a igreja brasileira hoje, ela purifica o seu coração de forma que a adoração ela seja recebida, e isso tem muito a ver com líderes que não estão buscando seus próprios interesses. Isso é muito forte. É quando a cultura do reino ela é trazida realmente de verdade. Então nós estamos exatamente nesse momento. Eu estou meditando nesses dias, conversando com alguns missionários, né? A gente está lançando um segundo módulo, eu estou escrevendo sobre isso. E um dos pontos que os missionários hoje precisam entender é a questão de finanças. Eu tenho falado com eles, colocado alguns fundamentos, que é o seguinte: brother, se você colocar o seu coração na estrutura, você vai ter decepção. Porque a estrutura, ela tá para servir a essência. Entendeu? E você tem que saber quem você é, que é o Pai que está te chamando. E você não pode ser um pedinte, você tem que ser uma voz. Existem pedintes e existem vozes. As vozes têm autoridade espiritual para falar com a unção de Deus, com o poder de Deus. E nós precisamos levantar missionários e treinar missionários que têm autoridade espiritual para. Nós precisamos de vozes, nós precisamos de pedinte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por outro lado, a igreja que não busca seus próprios interesses, ela vai ter uma unção de liberalidade maior, porque ela não está centrada e ela tem um entendimento maior das coisas do reino. E nesse sentido, quando a unção e o governo de Deus vem, pessoas vão doar mais, vão se entregar mais, porque são vozes, mas porque também tem um speed de liberalidade acontecendo, para que a obra missionária avance. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, nós precisamos olhar para essa questão da adoração no Brasil de uma maneira muito cirúrgica. Muito cirúrgica. E o que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com a igreja, irmãos. Tá? Segunda palavra, só relembrando, 2021, eu intercedendo ali ao Senhor, o Senhor falou comigo muito forte em Abacuque, falou, libera pílulas de Abacuque na nação. E quando ele falou comigo, eu já sabia em 2021 que viria, que a Babilônia espiritualmente iria entrar.
e que Deus iria tratar primeiro com o seu povo, depois ia chegar o tempo da Babilônia. E nessa história de tratar com o seu povo e chegar o tempo da Babilônia, você tem avivamentos. Porque lá em Abacuque capítulo 3, quando Abacuque tem as respostas do Senhor, ele dá um grito: aviva a sua obra. Então, nesse aspecto, irmão, nós também estamos diante desse tempo. Precisamos entender esse tempo, onde o ponto central de Deus hoje, entre olhar para a nação e trazer uma bênção natural para a nação e para a sua igreja, Deus escolheu primeiro trabalhar com a igreja. Tá? Você conhece a história que Abacuque estava lá intercedendo e não entendia por causa da questão da justiça, e Deus fala com ele: contemple entre as nações, vejo, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realiza em vós obra tal que se vos fosse contada não vos estaria. Nós já falamos isso aqui na última vez também. Tá? Nós estamos numa estação onde a adoração precisa ser levantada espiritualmente. Isso só acontece quando os corações são purificados. E quando se levanta a adoração, se traz o governo de Deus sobre a terra. Amém. Como é que a igreja governa? Através da adoração. Eu vou entrar no segundo ponto, que tem um mover acontecendo, e através da intercessão. Amém. Eu entendi realmente nos últimos anos, minha esposa teve uma participação muito forte nisso, que para atuar com nações, e ainda mais no tempo que nós estamos, nós precisamos entender de adoração e sermos verdadeiros intercessores. Sou, irmãos. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Nós agora lá no ministério estamos fazendo um esforço muito grande e estamos tendo que mudar, porque apesar dessa questão toda, está crescendo, o lugar lá é muito pequeno, a pastora Sônia já esteve lá, a gente está em 2 salinhas, estava chegando a 10 pessoas, todo mundo ali apertado, porque eu sempre priorizei fora, né? A essência é fora, mas agora nós não podemos desprezar a estrutura precisa existir para servir a essência. E nessa história, e dentro do curso Missões com Propósito, eu entendi que a nossa pegada precisa ser intercessão. Amém. E nós abrimos uma sala de intercessão, para que as igrejas possam ir ali e interceder conosco, né? Agora eu estou perguntando a Deus: a maior sala, Senhor, é para intercessão? Não sei onde é que a gente vai ficar, mas se o Senhor quiser que eu deixe essa sala maior aqui para o Senhor, eu vou deixar essa sala para o Senhor, mas eu não sei como que eu vou ficar. Então nós vamos fazer uma obra agora e vai ter uma sala de intercessão, mas já falando com o Senhor, que se o Senhor quiser trocar e mexer, Ele vai trocar e mexer. Por quê? A intercessão, os verdadeiros intercessores, como Abacuque foi, é que vão trazer o governo de Deus. Amém. Quando se levanta a adoração e intercessão, você se move mais fortemente na ordem de Melquisedeque. Porque na ordem levítica você trabalha para Deus. Você é servo. Na ordem de Melquisedeque você é filho. E são dores de parto. Eu não posso entrar nas nações para trabalhar para Deus. Eu preciso entrar como filho e com dores de parto. Todo mundo cita ali o Salmo 2, né? Davi vendo a visão das duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. A Bíblia diz que o Salmo 2 é muito interessante, o Salmo 110, os intercessores de intercessão, Davi está vendo Deus Pai conversando com o Filho, que é Jesus. É muito forte. Todo mundo cita aquela passagem, né? Pede-me, te darei as nações por herança. Mas o que vem antes disso? Ele fala assim: tu és meu filho. Davi está vendo aquilo. Hoje te gerei. Aí ele fala: pede-me e me dará as nações por herança. O que significa isso? Que a revelação da paternidade de Deus, aí é revelação, de quem você é em Deus, vai te habilitar para você ser um intercessor. Primeiro vem a revelação, depois vem a intercessão. Por quê? São filhos com dores de parto. Aleluia.
Nós estávamos lá orando, né, para comprar lá o terreno, já contei essa história aqui. Um filho fala, Deus, eu não preciso daquele terreno não, mas aquelas crianças lá precisam. Faz isso. Na intercessão. Você está entendendo? E na ordem de Melquisedeque, você opera dessa maneira. Por isso eu tenho falado com muitos líderes, toma cuidado para você não perder o seu sacerdócio trabalhando para Deus. Primeiro o sacerdócio, depois o serviço. O serviço precisa ser consequência de quem você é em Deus. Eu estou falando de tempo com Deus. Em altos níveis de batalha espiritual, essa é a luta que eu tenho missionários falando isso. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você vai chegar lá no campo, as necessidades vão tentar te engolir, mas a sua principal função é levantar um altar naquela nação, o resto é consequência. Nós falamos isso com a nossa missionária que está lá no Camboja, ela falou, pastor, você falava isso comigo, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, pois é, eu te avisei. Ok, as necessidades vão chegar, nós vamos ter resposta mesmo, nós vamos colocar a mão aonde ninguém consegue colocar, né? N casos, N necessidades, mas a sua primeira função é estar nele. Estar nele. Aleluia. E como? Em toda a igreja, no Novo Testamento, na ordem de Melquisedeque, todos são sacerdotes, não é só a família de Arão, você precisa entender isso. Você também tem uma responsabilidade nesse sentido. E se você não tiver tempo com Deus, no nível de batalha, na guerra de altares que o Brasil está vivendo hoje, brother, se você não tiver muita vida de adoração, de intercessão, sabe? Quando você levanta a adoração, os seus sentidos espirituais são abertos, se tornam mais sensíveis. Né? O sacerdote, uma das funções dele é receber direção profética. O que é direção profética? Eu, você, nós precisamos ser liderados pelo Espírito de Deus numa estação, no nível de guerra que nós estamos agora. Amém. E as nossas armas não são carnais. Nossas armas são espirituais. Amém. Pastor, o que você está falando? Que poucas pessoas posicionadas realmente podem trazer uma transformação violenta na nação. Porque a primeira coisa acontece no espírito. E se refletem no mundo natural. Então, irmãos, eu estou aqui para dar um grito. Não dorme, não. Amém. Ainda mais agora. Agora é a hora de você, sabe, fortalecer os seus joelhos como adorador e como intercessor. Amém. E aí vem a parte nova que eu tive agora no carnaval. Foi muito forte assim o que eu vivia, uma intensidade muito grande. Estou pedindo para Deus me trazer mais. Eu não estou satisfeito. Eu quero ver anjo, desculpa, eu quero ver anjo. Eu quero ver o Espírito Santo mesmo vindo, falando. Você está entendendo? Eu fico desesperado quando eu não escuto a voz dele. Eu estava lá no carnaval, deitado, e falei com Deus assim, Deus, eu vou ficar aqui adorando o Senhor nesses dias, carnaval desse ano. Vou ficar aqui com o Senhor, vou blindar minha casa, vou levantar um altar para o Senhor. E a gente fez isso. E no domingo de carnaval, eu até fui compartilhar lá na igreja, eles pediram que eu tivesse. Mas naquele domingo de manhã, bem cedo, eu tive uma experiência com Deus muito forte, envolvendo o Brasil. Eu percebi uma coisa só que não foi uma experiência rápida, não. Tem momentos que Deus fala com você rapidamente, né? Você já viu? Aquela frase, aquela impressão. Mas essa não. Essa ficou falando comigo do mundo espiritual há muito tempo. A minha sensação, trazendo o espiritual para o natural, era algo em torno de uns 40 minutos, assim, mais ou menos. Uma coisa só. Por quê? Porque ele queria trazer convicção no meu espírito para liberar isso. Se eu não tivesse convicção, eu não liberaria. Eu não vi o anjo, mas sabe quando o anjo fica ali com você, te ministrando. E ele falava comigo só uma coisa. E naqueles dias eu estava meditando ali em Joel,
sobre o dia do Senhor, tentando estudar um pouco sobre avivamento, né? E foi quando aconteceu essa experiência. Ele falou comigo de uma crise econômica. Carnaval, desse ano, está gravado, porque no dia que ele falou comigo, eu liberei essa palavra, eu tive convicção. No final da palavra que eu ministrei, eu liberei essa palavra. E é uma crise econômica que vem em forma de escada, e ela vai vir no Brasil, muito forte. E ela vai ser assim, ó, escada 1, escada 2, escada 3, escada 4. E ele me deu um prazo de 5 anos. Por isso que eu falei com você, eu tenho convicção, a gente tem que ser humilde para que essa palavra seja confirmada por outros irmãos. Porque o dom profético isso é confirmado. Não me julguem, julguem a palavra. Você está entendendo? Mas eu tive convicção para falar isso aqui. E aí foi muito interessante, porque eu estava aqui no livro de Joel, e o Espírito, logo depois dessa experiência, eu continuei naquela semana nesse livro, ele me visitou e ele me deu um grito para essa estação, que é uma outra chave. Nós falamos de adoração, falamos de intercessão, e veio agora uma outra chave. Eu não sei porque que Deus libera as coisas aos poucos, né? Mas ele tá falando, o importante é que ele está trazendo. Né? Ele falou comigo o seguinte, e ele me trouxe exatamente aqui em Joel capítulo 1, versículo, especialmente o versículo 2 e 3. Especialmente. Você sabe o contexto disso aqui, ele está falando dos gafanhotos, olha o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Então, qual que é o ambiente? O ambiente foi o que Deus me falou. Crise econômica. Aperto. Ok? Mas o versículo 2 e 3 pulou muito forte no meu coração. Eu quero liberar isso aqui profeticamente. Ao mesmo tempo que você tem na profecia esse ambiente, você tem uma chave, que ele fala assim, ouvi isto, vós, velhos ou anciãos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Aí olha o versículo 3, narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que Deus está falando aqui, irmãos? Que os anciãos precisam se levantar. Amém. Amém. Os anciãos aqui está mais no sentido espiritual. Quem que é ancião na igreja? São líderes fortes na palavra. Líderes fortes. Precisam se levantar. Com um objetivo. Tocar a próxima geração. Preparar a próxima geração para os dias do Senhor. E eu estou aqui para dar esse grito. Eu sei que esse ministério aqui é um ministério intercessor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vendo aí quanto esse ministério tem sido usado por Deus nesse sentido. Não podemos parar, precisamos prosseguir nesse sentido. Mas agora tem uma chave. Chegou a estação dos pais espirituais. Amém. Eu estava liberando essas palavras, isso é uma das palavras que eu tenho liberado em alguns lugares, e eu perguntei lá para o meu pastor, falei, você teve lá com o Dan Duque, né? Eu falei, o que o Dan Duque está falando aí? Me deu vontade de perguntar, né? Ele falou assim, ele está falando que o avivamento não vem mais nas plataformas, mas vai vir através dos pais. Dos pais espirituais. Para tocar a próxima geração. Isso aqui, irmãos, é para preparação para os últimos dias. Por quê? Nós sabemos da profecia dos últimos dias. Uma delas é Malaquias. Nos últimos dias eu vou o quê? Liderar o Speed Elias. Lá em Lucas 1 nós sabemos que em parte se cumpriu com João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dentro dessa realidade, irmãos, começou a me vir um desespero muito grande. Nós não temos outra saída. Eu quero falar para você. Ou você levanta seu sacerdócio dentro da sua casa, violentamente, ou a próxima geração vai ser atingida.
Pastor, o que você está falando? Que o tempo que nós estamos vivendo agora estreitou. Ou existe vida dentro da casa, e nós vamos trabalhar com a nova geração, realmente, isso pode significar você abrir mão, às vezes, até de recursos, trabalhar menos, entendeu? As mulheres vão largar suas carreiras. Eu tenho que falar, irmãos. Vai ter que começar. Os homens se tornarem mais provedores, realmente, para que as mulheres fiquem dentro das suas casas, cuidando do seu maior tesouro, que é o seu filho. Desculpa. Estou vendo Deus ajustando papéis agora de uma maneira muito forte. Por quê? É tempo de fazer arca, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de fazer arca. E a arca é a sua casa. Sim. Porque as muradas da nação já caiu, querido. Desculpa. Sim. Só não vê quem não quer. Isso é a nível mundial, mas a nossa nação está numa velocidade muito grande. Muito forte. Primeiro se prepara o tabernáculo, depois vem a glória. Eu estou entendendo que agora o que Deus está fazendo com a igreja dele? Ele está chamando o seu povo para preparar o tabernáculo. E onde é que se prepara o tabernáculo? Dentro da sua casa. Se você não é dentro da sua casa, você não tem autoridade para ser fora dela. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E é um grito da igreja do Senhor, para que os homens se levantem. Glória a Deus para o ministério das mulheres. Eu tenho rodado aí, tenho visto muito movimento. Estou vendo Deus levantar pessoas. Glória a Deus por isso, né? Minha esposa tem feito parte um pouco disso aí. A gente tem visto muita coisa acontecendo. Mas eu tenho um grito aqui para os homens. Não jogue para sua esposa a carga que você tem carregado. Isso mesmo. Muito bem. Glória a Deus. Não tem como. Não tem jeito. E se o ministério está fazendo você perder isso, irmão, reveja. Reveja. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse é o tempo. Outra coisa que está acontecendo, que eu comecei a ver Deus trazendo assim para mim, porque o que acontece? Deus às vezes traz uma palavra profética e Ele começa a trazer circunstâncias para te trazer mais segurança. Você está no caminho certo. Eu estou vendo o Espírito Santo de Deus falando aqui no Brasil, em vários lugares e também fora do Brasil, para que a igreja comece a olhar com mais carinho crianças. Nós estávamos, alguns dias atrás, no sul do país, em Santa Catarina. Nós fomos ministrar numa igreja muito querida, muito especial, muito linda. No final do culto, minha esposa, eu ministrei, ela ministrou, ela liberou uma palavra, ela viu uma escola. E eu sabia. E tinha um casal de irmãos, que são homens de negócio, que Deus estava falando com eles de uma escola. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é algo extraordinário. Eu fiz o link com a nossa parceria lá em Campo Grande, que é o pastor Dinho, que é uma história extraordinária, porque ele conseguiu chamar atos de justiça, né? Ele conseguiu, dentro da área que Deus deu para ele, ele recebeu uma área, uma bênção de Deus muito grande, uma área muito grande, uma igreja muito relevante lá em Campo Grande. Ele transformou durante a semana a escola, à noite a igreja. Fantástico. Fechou lá os acordos, chamou lá o pessoal de Oxford, escola bilíngue, chamou a Mackenzie, pegou o material deles. Puxa. Está impactando a cidade. Um movimento muito grande de Deus. A gente estava lá envolvido com o Camboja, semana que vem eu estou saindo para conversar sobre isso. E eu já estou sabendo pela nossa missionária lá, já tem várias casas lá montadas, crianças que são retiradas, mas a conversa agora é o quê? Nós temos que montar uma escola. Chamaram lá a nossa missionária, que era pedagoga, falou, pensa nisso, ora nisso, conversa sobre isso. Então, irmãos, nós temos que ficar muito atento ao que o Espírito de Deus está nos falando. Amém.
Há um movimento violento de Deus a favor da nova geração nas nações. Começa dentro da nossa casa, mas Deus também vai trazer visões que vão impactar a nova geração. Eu não sabia de nada disso. Nós já somos, desde 2011, juridicamente. Eu comecei a escrever a visão em 2007. 2007 eu comecei a escrever a visão que envolvia criança. Nós estamos em 2023. Eu nem sabia o tempo que iria. Que coisa extraordinária, irmãos, é servir esse Deus maravilhoso. Que coisa fantástica é servir esse Deus maravilhoso. Mas, pastor, o que você tem? O que eu tenho a ver com isso, queridos? É você e o Espírito de Deus. Eu estou aqui falando. No mínimo, você tem que ser um intercessor. Aleluia. Você está entendendo? Amém. E o que o texto aqui de Joel nos fala também é que o povo estava olhando e pedindo coisas naturais, mas Deus responde com coisas espirituais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus responde falando do dia do Senhor, sim, mas ele fala de avivamento. Eu sinto que Deus agora, nesses dias, na nossa nação, está preocupado com os alinhamentos. Nós estamos às vezes olhando o natural, mas ele está preocupado com o espiritual. Glória a Jesus. Você está entendendo? Primeiro ele vai ajustar a sua noiva por dentro, as motivações. Ele vai separar quem que é quem. Já está acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, você precisa ser uma resposta. Não terceiriza aquilo que é responsabilidade sua. Em dias de batalha espiritual no nível que nós estamos, os altares precisam ser restaurados. Os altares do nosso coração precisam ser restaurados. Primeira coisa que Elias fez na guerra ali contra Jezabel, que ela levantou altares, os seus deuses. O Brasil está numa guerra de altares, irmãos. Primeira coisa que se faz é o quê? Se restaurar o altar do Senhor. Amém. E é isso que nós estamos fazendo agora. Restaurar os nossos altares. Nas igrejas, no nosso coração, na nossa casa. Para que nós preparemos o caminho para que Deus, através da graça dele, mande avivamento. Estava conversando com o irmão querido, ele está lá em Portugal, chegou lá há poucos dias. Estava conversando com ele esses dias. Ele falou: Léo, você não acredita a quantidade de brasileiro que está para entrar aqui. Eu tenho passaporte italiano, eu sou brasileiro também, mas eu tenho passaporte italiano, eu passei direto. Mas quando eu olhei a quantidade de brasileiros chegando ali, eu nunca vi um negócio desse. Só que eu vi uma coisa também, o nível do mover de Deus. Eu fui ministrar aqui, cara, você não acredita no nível do mover de Deus no meio dos brasileiros. Irmãos, eu não posso afirmar isso, mas fora do Brasil está acontecendo muita coisa no meio dos brasileiros. É uma coisa impressionante. O aperto às vezes vem para a gente também sair da nossa zona de conforto. Eu não sei se Deus vai usar isso para jogar a igreja brasileira nas nações. Eu não sei, irmãos. A minha humilde impressão é que nós estamos devendo essa conta, porque Deus deu muito para a gente. Minha humilde impressão. Deus deu dinheiro, Deus deu recursos, Deus deu pessoas, Deus deu estrutura. E as nações? A igreja existe para ir às nações. É Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E os povos não alcançados? Só aqui na Amazônia, eu estou começando a olhar ali para a Amazônia ali, ó. Irmão, você não tem ideia como que nós temos moral pela Amazônia. E o mundo está entrando ali. Que é a parte mais rica da terra. Eles estão preocupados com o meio ambiente, não estão preocupados com nada, eles querem a nossa riqueza. É só isso, irmãos. Você está entendendo? Mas a nossa riqueza como igreja são as vidas que estão ali. Amém. São as crianças que estão ali. São os ribeirinhos que estão ali. São os índios que estão ali. Então, irmãos, entenda o tempo e as ações. A tribo de Issacar conheciam os tempos para saber as ações que deveriam fazer.
Quais são as ações que você, que nós devemos fazer no meio dessa batalha espiritual? Levante um altar ao Senhor de adoração pessoal, poderoso. Restaura o tempo de adoração dentro da sua casa. Restaura a comunhão entre marido e mulher, culto familiar. Amém. Cria um ambiente para que a glória de Deus venha dentro da sua casa. Gaste tempo com os filhos. E vou te falar uma coisa, não vai ser fácil não. É verdade. O telefone vai tocar, compromisso vai acontecer, sua agenda vai tentar te engolir. Mas em nome de Jesus, Deus vai levantar uma igreja que não negocia Aleluia. o tempo com o Oh, Senhor. Deus poderoso. Gasta tempo com os filhos. Ah, mas meu filho é grande, não interessa, irmãos. Gasta tempo. É. Entende? Chegou a hora, queridos. Ontem eu fui fazer um culto lá em casa, eu falei, meu Deus, falei com a Mônica, nós temos que ser agora intencionais. Eu fiz, mas foi uma luta. Eu fiz. Você está entendendo? Agora eu falei com o Davi, papai vai te acordar cedo. Davi tem 5 anos, papai vai te acordar cedo para você ler a Bíblia com o papai. Isso. Você vai ler a Bíblia com o papai, nós vamos ler junto a Bíblia, junto. E ele vai amar. Eu tenho que inculcar na nova geração, é isso aqui, irmãos, ó. É isso aqui. Narrai a vossos filhos. Glória a Deus. Entende? Queridos, é muito forte, porque quando Daniel entrou na Babilônia, ele tinha 17 anos, mas ele já tinha um fundamento dentro dele. Eu estava falando ontem, Davi, quando recebeu a primeira unção, tinha em torno da mesma idade. José, quando foi tirado do Egito, tinha em torno da mesma idade. José fala que ele tinha 12 anos quando Deus falou com ele, irmãos. Aquela experiência que Deus estava ensinando ele a ouvir a voz de Deus, tinha 12 anos. A Bíblia é linda, porque desenvolvimento físico precisa trazer o mesmo desenvolvimento espiritual, e é assim que Deus vê na história de Israel. E isso precisa falar com a gente aqui como igreja. É isso aí. Igual, né? Quando um sacerdote se levanta, a próxima geração é abençoada. Quando ele cai, a próxima geração é afetada. É verdade. Olha para o Camboja. O que aconteceu no Camboja, irmãos? Um líder chamado Pol Pot, no ano 75, entrou, logo depois ali da guerra do Vietnã. Ele matou 1/3 da sua população. Foi o maior genocídio do seu povo contra o seu próprio povo. Destruiu as famílias. Desintegrou a família. Aí ele usa óculos, você sabe ler, isso aqui vai ser o primeiro a morrer. O que aconteceu? Temos hoje um dos grandes desafios mundiais que envolvem as crianças naquela região. Por quê? O pai não sabe o que é pai. O que é ser pai? O que é ser sacerdote? Você fala isso sério. O que esse cara está falando? Qualquer um chega lá, se jogar uma palavra no pai, pega na criança. Por quê? Quando o sacerdócio cai, a próxima geração é afetada. Mas quando ele se levanta, e é isso que Deus quer fazer aqui na nossa nação. Aleluia. Seja a resposta. Amém. Amém? Amém. Que toda dormência espiritual caia. Começar no meio da liderança. Saia por terra, poder que é o nome de Jesus. Amém. São dias, irmãos, de altos níveis de batalha espiritual, mas nós temos toda a arma Aleluia. disponível. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Santo Deus eterno. Eu te agradeço, Senhor. Nos ajuda, que eu não venha ser reprovado naquilo que eu falei aqui com os meus irmãos. O Senhor me ajude aqui nas minhas lutas, mas eu quero me apresentar aqui como, meu Deus, uma pessoa comprometida. E eu peço toda a graça para que eu possa terminar bem, com os joelhos fortes, sendo resposta para a nova geração. Seja dentro da minha casa, seja no ministério que o Senhor nos entregou, que eu seja resposta. Amém. Que nós sejamos resposta. Segunda vinda do Senhor está iminente, Senhor. Que nós sejamos ousados em pregar o Evangelho.
ousados em pregar o Evangelho. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vou passar aqui para o meu pastor querido. E se alguém depois tiver alguma pergunta, se a gente puder finalizar, aí a gente possa contribuir. Tá? Tem algumas perguntas ali que queria que o pastor respondesse. Sim. Primeiramente, perguntou a pastora Rosana de Manaus, Leonardo Paulino, _oficial, o Instagram. Isso. A irmã Patrícia explicou. Aí pode colocar outros. Sim, e Nations Health e o Ministério. Também tem a pergunta seguinte: como é que vai ficar então a situação das crianças no Haiti, uma vez que está esse impedimento tão grande? Eu vou aproveitar que alguém quiser colocar mais perguntas, o pastor está aqui à disposição para responder. Como que vai ficar a situação das crianças no Haiti? Aquelas que estão conosco, nós estamos fazendo tudo que está na nossa condição. Né? E até aqui Deus nos deu graça. Isso é graça. Porque muitos irmãos tiveram que sair. Nós perdemos só uma operação que não teve o que fazer. Nós tínhamos 3, né? 2 estão funcionando normalmente, pela graça de Deus, apesar de toda essa realidade. Mas nós perdemos a operação dentro de Cité Soleil. Porque Cité Soleil é dominado por gangues, nos ameaçaram, queriam dinheiro. Nós falamos não. A missionária passou mal, saiu de lá, veio aqui fazer uns exames. Quando ela chegou aqui, uma pessoa de lá ligou: não pisa aqui mais não, porque eles vão me sequestrar. E se eu botasse algum haitiano e ele soubesse que esse haitiano estava recebendo ajuda para ajudar as crianças, ele ia matar eles. Entendeu? Então nós estamos numa guerra civil. Eu estou numa expectativa de acontecer alguma coisa, porque a gente está dando esse grito primeiro para orar. E eu creio no poder da oração. Amém. Nós vamos orar. O que vai acontecer? Não sei. O mundo está começando a ser despertado porque a mídia começou a falar. Isso é muito positivo nesse sentido. Pode ser que haja talvez uma ação a nível governamental internacional. Eu não sei o que vai acontecer, mas precisa acontecer alguma coisa. Né? Então, as crianças que estão dentro da nossa jurisdição, pela graça de Deus, elas até esse momento estão blindadas. Totalmente blindadas. Nós estamos usando os recursos do apadrinhamento, estamos enviando para as nações fortemente. Tudo que o Ezequiel pediu até aqui, a gente conseguiu arcar, né? Estamos marcando com educação, mandei para lá recurso para material escolar. As baterias estouraram, uma nota, porque não tem energia, e tem que ter gerador, tá tudo até esse momento sendo guardado, e está tendo as reuniões de discipulado, de atividades, de estudo, e está na normalidade, mas precisamos de oração para Deus guardar. Mesma coisa no Life, está tudo funcionando. Só lá no sul do país, que é onde tem muita criança detonada, que tem um pastor. Deus levantou um pastor haitiano. Os americanos não estão tendo a palavra de chegar lá. Não consegue nem sair de Porto Príncipe, e lá também está perigoso. Então tem um pastor haitiano que está se deslocando da cidade dele, que está fazendo toda a operação de container, alimento, uma série de coisas. Então, pela graça de Deus, a igreja está sendo igreja. Pesada a situação. Né? Mas eu queria desafiar os irmãos aí que estão nos ouvindo, e que estão aqui também, que nós não podemos, mas as nossas orações podem. O que vai mudar o Haiti são as intercessões. Nosso pastor lá, o pastor Fred, graças a Deus, pensa no homem de Deus, está firme lá, vou até ligar para ele essa semana, mas vendo as coisas desmoronarem ao redor dele. Essa é a realidade. Amém? Não sei se eu consegui responder. Respondeu bem. Amém. A outra pergunta, ela vai colocar aí, o pastor vai dizer, perguntando qual o Pix, como pode ajudar. Aí ele vai dizer, pode colocar. Pastor, muito obrigado. Tá bom. Sabe que é interessante, quando ele falava de Joel, a tradução da minha Bíblia fala ancião e autoridade. Uma coisa assim impactante. O que ele mais fala é de arrependimento. Interessante, pensem bem, tudo é arrependimento. João foi arrependimento, todos eles falam arrependimento. Mas essa palavra que ele trouxe de Joel, que já trouxe de Amós, gente, eu estou estudando esses profetas menores, estudem.
e coloquem isso dentro do país nosso. Não preocupa nem mais com o país dos outros, porque a coisa aqui é mais séria do que ele pensa. Quando ele falou em justiça, nunca teve tanta situação crítica como justiça nesse país. Existem processos, essa semana eu falei com um amigo meu, um pastor, o doutor Jean, tem 10, 15, 20 anos para ser julgado. Coisa que tinha que ser julgado agora, nesse momento. Coisas banais, bobas, hoje, julgam em 1 hora, meia hora, que é interesse político. Essa é a realidade. Então, ore mesmo, porque a situação do que ele falou aqui é muito pior do que está acontecendo e que virá. Não é, pastor? O negócio é esse mesmo. Nós vamos agora trazer os nossos dízimos e ofertas. Depois os aniversariantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Visitantes, não se preocupem, se tem um compromisso disso, que nem está preocupado com ofertas, são bem-vindos, né? É muito bom a gente ver essas pessoas nos visitando. Eu não vou dizer que o nosso amigo é visitante, que ele já é da casa, da família, né? Volte mais vezes, vai ser tão bom. Aquela senhora está nos visitando, bem-vinda. Continua com esse sorriso. A outra também é filha dela, né? Que bênção. Voltem sempre. Tá bom? Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Jesus é o Senhor. Se as pessoas quiserem também ter mais informações sobre o trabalho do pastor Leonardo Paulino, podem contactar-nos também, através do Instagram, através desses canais que nós temos aí, nós direcionaremos para ele. Antes de nós, queremos que o pastor, querido pastor, que é difícil ele vir aqui, porque ele trabalha tanto, minha gente, ele e a esposa, ele vai orar pelos nossos dízimos de oferta. Depois eu queria que a pastora Cristiane e a pastora Laura viessem aqui para orar pelo trabalho do pastor Leonardo Paulino. A gente sente no coração tanta dor de saber o que está acontecendo com essas crianças. Eu acho que a gente não pode deixar elas virem aqui, e vocês todos intercedam por isso.
Não é fácil esse trabalho, não. Trabalhar com criança é tão sério que vocês nem queiram saber. Mais sério que vocês possam pensar. Adulto, tudo bem. A criança só de... Vou recordar o tempo que eu tive na China, em Macau, depois passamos para Hong Kong, numa parte lá muito assim, pobre mesmo, chinesa. Nós brasileiros temos mania de pôr a mão em tudo quanto é coisa. Quando nós chegamos lá, vimos tanta criancinha, a guia falou, não põe a mão na cabeça delas. Porque ali tem a sabedoria e pode ser mal compreendida essa atitude de colocar a mão na cabeça da criança. Como deve ser difícil trabalhar com criança, né? Aquele dia eu falei, gente, tem mania de querer com a mão, né? De abraçar uma criança, como a gente pode fazer no Hospital da Baleia, mas nesses lugares tem que tomar cuidado até em colocar a mão ou cumprimentar uma criança ou abraçar ou beijar uma criança. Não é isso, pastor? É muito difícil trabalhar com crianças, mas Deus, o que ele disse lá? Deixai vir a mim as criancinhas pequeninos, não os embaraçais, edutais ao reino de Deus, né? Vou chorar. Obrigada. Primeiramente é um prazer estar aqui. É nossa, né? Glória a É Deus. muito Nome de gosto Jesus, muito nós glorificamos ao teu de nome. cada um aqui, do trabalho que é feito, que é desenvolvido. E nossas crianças são um motivo grande de nossas orações, Verdade. nossos cuidados. A gente tem a Roberta trabalha muito tempo com crianças e como que o inferno tem atacado esses pequeninos indefesos de várias formas, né? Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, pornografia, drogas, movimento LGBT que tem atacado, feito delas, querendo fazer delas outra coisa que não seja ela mesma. Então, motivo muito preocupante, de muita oração. E vai, né? E as próximas gerações, né? Tem tudo a ver com as próximas gerações. Isso que a gente tem que defender. Né? Não só a criança, mas as próximas gerações, o Evangelho, a Bíblia cristã. Tem muita coisa envolvida com as crianças, né? Que às vezes é deixado de lado. Senhor Deus Pai, nós te damos graças, Sim, Senhor. pela provisão que o Senhor tem nos dado. Amém. Sim. Louvado Te seja damos graças, Pai, pelo trabalho, Deus. pelo sustento de nossos lares. Rogamos, ó Pai, que você possa abençoar todos aqui, né, e meu os que Pai. não estão aqui, os que estão nos vendo pela internet. Pai, abençoa seus celeiros, Pai, abençoa suas casas, trazendo sustento, trazendo saúde, fazendo provisão, Pai. Nós te damos graça, Pai. Temos graça por esses dízimos, ofertas que foram trazidos até aqui, que o Senhor possa fazer-nos render em suas casas também nessa missão. Damos graça pela vida desses pastores, desses líderes que estão aqui. Que o Senhor possa preservá-los, possa dar a eles muitos anos de vida, Pai. Na condução, Pai, desse ministério tão precioso. Ficamos em nome de Jesus. Obrigado. Eu quero falar que nós estamos até orando numa criança, várias crianças, né, já tentaram suicídio. Muitas crianças não querem viver mais assim, tanto ataque. A gente tem orado pelo Lucas, um menino de 6 anos que não quis mais viver. E ele pôs fogo nele. Aí ele não morreu, ele está sendo passado por um processo, né, de hospital, de cura. Então, é muito doloroso. A gente já tem esse projeto de estar orando, de estar chamando as pessoas para orar para os seus filhos, para os seus netos e para os nossos crianças brasileiras, né? Mas é muito triste. Tem criança que não quer viver mais por causa da opressão,
por causa do pecado dos pais, porque o pai não dá atenção, porque ele não se vê assim, amado pelos pais. Pastor, tem alguns números do Brasil aqui que são interessantes. Você acha que é? Não, por favor, esse é o momento mesmo. O pessoal estava com um irmão que até é conhecido, né? Ele é hoje o diretor principal, CEO da Fundo da Criança e do Adolescente, uma organização, Fundo da Criança, na verdade, Child Fund, né? Internacional. E a gente teve um tempo juntos, ele me passou esses dados, ele também foi do governo, né? Foi secretário nacional da criança e do adolescente. Só para vocês terem uma ideia, 51 milhões de famílias no Brasil, eu peguei esses dados com ele, 51 milhões de famílias no Brasil são monoparentais. Ou seja, provavelmente são as mães que sustentam a figura do sacerdote, da paternidade. Ó, 21 milhões de crianças no Brasil estão em vulnerabilidade alimentar. Você está entendendo? Muito forte, cara. Quase uma bomba relógio. Olha aqui, ó. 5,5 milhões de crianças sem o nome dos pais na certidão. 20 mil adolescentes presos. Dentro lá do processo de recuperação, mas provavelmente já estão cometendo crimes graves. Né? Irmãos, esse assunto que nós estamos tratando aqui de sacerdócio é muito sério. A igreja tem que se levantar poderosamente nesses dias. Por isso que eu falei da paternidade. Pais espirituais vai ser a chave. Entende? Não só na nossa família, mas de jovens que Deus vai trazer até você. Eu estava lá no Haiti, esse dia me marcou muito. Eu estava vendo a cena, porque a gente tem uma operação de container. Os containers saem dos Estados Unidos, é uma luta para eles entrarem lá no Haiti, passar pelos portos, mas eles vêm com uma alimentação que foi desenvolvida por organizações americanas, é um arroz enriquecido, tem até pedaço de carne seca, proteína, uma coisa impressionante. Se a criança comer 3 colheres, ela já é tudo. Então a gente traz, a gente apoia isso, a Nations Health manda um valor. Essa operação já tem, em média, não dá para eu estimar, mas já foi feita uma contagem, 1.589 crianças a cada container, aproximadamente. Tá? Eu estava lá e eu vi uma cena, porque para chegar para o depósito, você não pode chegar lá e sair com o caminhão não, irmãos. Tem toda uma engenharia, você esconde, aí você vai mandando um carrinho pequeno, vai pegando aos poucos, vai levando para um depósito. Em inglês é depot, né? Você coloca lá dentro. Tem até uma filmagem minha lá no nosso canal, dentro desse depósito e tal. E aí eu tava vendo o Tap-Tap, chegou cheio de criança e o Rick, que é o diretor da New Life, do meu lado. E eu olhei aquela cena e tal, eram órfãos do Tap-Tap. Foram desesperadamente, o líder do orfanato, pedir esse arroz. E eu vendo a cena, devia ter uns 10 ali dentro na parte de trás do orfanato. E o Rick me soltou uma frase, irmãos. Eu quero que você precisa receber essa frase no seu coração. Ele falou assim: nós não podemos ajudar todo mundo, mas nós temos a obrigação de ajudar aqueles que Deus traz até nós. Aquilo foi uma faca, no meu coração. Eu vendo a cena dos órfãos ali dentro, clamando por comida, porque é uma parte dessa comida ajuda nos órfãos lá da New Life, mas vai para vários orfanatos ali em Porto Cristo e ainda vai para o sul, distribuído, né, em várias regiões do país. Entendeu, irmãos? Então, nós não podemos ajudar todo mundo, mas aqueles que Jesus traz até você passa a ter uma responsabilidade. Viu? Nós estamos aqui para servir o ministério, né? Pastor, eu creio que dentro de alguns dias, estou calculando 60 dias, né, a sala de intercessão que nós estamos fazendo a obra vai estar pronta, mas ela já está funcionando lá na estrutura. Nós estamos mexendo do lado. Eu estou convidando vocês, né, vou pedir para a Mônica depois mostrar os detalhes, para ir lá. Né? A gente estendeu lá as bandeiras e vai começar a ser o ponto central, a visão vai rodar em cima dessa realidade. Como Deus está mandando pessoas para serem treinadas, eu
tocou mais um caso aí. A gente até está com uma situação, né? Falei, Deus, como é que eu vou fazer, né? Agora a gente precisa de casa para receber família, essas coisas. Eu entendi uma chave, né? A pessoa vai estar servindo na visão, mas o ponto principal que eu preciso trazer para ela como missionário é sobre ser um adorador e um intercessor nas nações. Então ele já vai estar ali servindo e já vai entrar na escala. Tá, 2 horas do dia do ministério, né? Que ele está ali funcionando, 8, 2 é para intercessão. De 8, 2 é para intercessão. E a ideia é que essa casa se torne, se Deus assim permitir no futuro, a gente não sabe, 24 horas de adoração de intercessão funcionando a favor das nações. Tá? Então a gente está fazendo um projeto hoje dentro da nossa posição, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Você está convidado, vai lá. A pastora já tem ido, né? A pastora conhece. Quem sabe que eu pego um dia em uma turma, vamos lá e a gente também vem aqui. Tá? Porque vai ser uma bênção. Nós vamos só orar junto e interceder. Viu? Amém? Amém. Deus abençoe. Pastora Laura. Pastora Laura e pastor